Hoje nós vamos falar sobre o ano dos avanços. Na semana passada, nós fomos ministrados diretamente pelo nosso apóstolo Ricardo Wagner, numa palavra para toda a rede apostólica cristã, sobre 2021 como sendo o ano dos avanços. E agora nós vamos estar trazendo aqui mais algumas ministrações sobre esse ano, aquilo que nos espera, aquilo que Deus tem declarado como um destino profético para as nossas vidas, para a minha vida, para a tua vida, para nós como igreja, para a tua família, para aquilo que nós estamos vivendo. Porque se Deus não está nos formando aqui como um corpo, nós precisamos estar alinhados e vivermos muitas coisas juntos. Por isso é importante que você perceba e esteja numa mesma linguagem daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Hoje, nos próximos domingos, nós vamos estar falando ainda sobre esse nosso tema de 2021, que é o ano dos avanços, um ano de ação, um ano de crescimento, um ano de atitude na tua vida. E para isso, vamos abrir já a Bíblia. Pode abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 4, no versículo 16. Antes ainda de nós estarmos lendo esse texto, enquanto você vai te localizando aí na tua Bíblia, tem um material de anotação, Romanos 4,16. Eu quero falar um pouquinho sobre uma história recente que aconteceu no nosso meio, na geração passada, de uma nação que se tornou uma nação muito poderosa em muito pouco tempo, uma nação muito desenvolvida em muito pouco tempo. Talvez se você não souber da história que aconteceu, você vai até estranhar alguns fatos que eu vou falar aqui nesse início de alguém, de um povo, de uma nação que avançou demais, que é a nação do Japão. Se você imaginar hoje o Japão, normalmente você já imagina como um país desenvolvido, como tecnologia de ponta, como um povo disciplinado, como um lugar bom de se viver, como um lugar agradável de se viver. Mas o Japão, ele vive isso há pouco tempo, numa realidade recente, em que experimentou uma crise, uma devastação terrível na Segunda Guerra Mundial. Durante a década de 40, a nação japonesa, que é muito pequena em território, com poucos recursos naturais, enfrentou uma devastação enorme, com problemas econômicos, problemas de saúde, problemas sociais, problemas de miséria, e o Japão estava praticamente destruído ao final da Segunda Guerra. E essa nação, então, da década de 50 até a década de 80, em aproximadamente 30, 40 anos, conseguiu se reconstruir, conseguiu avançar, conseguiu se desenvolver de uma forma muito extraordinária. Enfrentou uma perda terrível, enfrentou um dano terrível, muitas coisas irreparáveis, mas conseguiu agora, daquilo que tinha, do momento que estava vivendo, começar projetos novos e avançar de forma extraordinária. Tanto que, se nós não falarmos que o Japão foi praticamente destruído na década de 40, as pessoas nem acreditariam, por uma nação que avançou tanto em tão pouco tempo. E da cultura japonesa vieram várias tendências empresariais, tendências de desenvolvimento que atingiram o mundo inteiro. Como, por exemplo, o famoso sistema Toyota de produção, não sei se você já ouviu falar, mas a Toyota é uma indústria japonesa automobilística que entrou o mundo todo, expandiu seus negócios, cresceu demais, virou uma potência mundial e tem um sistema único, tem um sistema peculiar de produção que ficou conhecido como sistema Toyota, de uma produtividade enorme. Também temos no Japão um sistema de controle do trabalho chamado sistema Kanban, que é um sistema muito importante que a maioria das empresas utiliza. Mas quando eu comecei a trabalhar no ramo empresarial, na indústria, me foi apresentado um sistema que foi uma das primeiras coisas que o Japão precisou fazer, decidiu fazer, e que se tornou o seu diferencial para que ele avançasse demais pelos próximos anos. Esse sistema ficou conhecido como sistema 5S. Alguém já conhece esse sistema nas empresas que trabalhou? Sistema 5S. Sistema 5S nada mais é do que o resumo de 5 palavras em japonês, que são seiri, seiton, seiso, seikitsu e shitsuke. 5 palavras que não importa a gente decorar elas, mas que cada uma dessas palavras representa um processo de organização, estruturação, disciplina, padronização, para que a gente recomece algumas coisas nas nossas vidas e avance. E a primeira palavra, essa palavra seiri, é a primeira coisa que eu aprendi quando eu entrei numa indústria. Quando eu comecei a trabalhar no ramo da minha formação em engenharia, eu fui ensinado um curso sobre qualidade total.
E esses processos que vieram do Japão influenciaram demais as empresas brasileiras e americanas, como, por exemplo, as tecnologias de certificação de qualidade dos produtos, de qualidade do trabalho, de qualidade das empresas, como, por exemplo, o programa de qualidade total. E nesse primeiro atributo que alguém aprende quando vai receber essa cultura que veio dessa nação, que se desenvolveu demais, que avançou demais após um período de crise, se chama o descarte e a utilização necessária dos materiais. Primeira atitude que desde a década de 50 virou uma cultura no Japão para o recomeço, para um avanço extraordinário, foi eles estarem olhando ao seu redor e estarem identificando o que estava ali ao seu redor que não estava contribuindo com nada. O que estava ali à sua volta, quem sabe carregando alguns pesos desnecessários, quem sabe atrapalhando a sua visão, quem sabe atrapalhando o serviço e que não era necessário para o avanço que se almejava. Então esse senso de descarte e utilização, ele tomou conta no mundo todo da cultura empresarial, dizendo que nós precisamos estar olhando o nosso ambiente e deixando na nossa frente apenas as coisas que são úteis para que nós venhamos a avançar. Senão a gente se distrai, senão a gente tropeça, senão a gente perde o foco, senão a gente acaba se envolvendo com coisas desnecessárias. Talvez na tua casa tenha um galpãozinho de ferramentas, talvez na tua casa tenha um quartinho da bagunça, talvez tenha algum lugar que você guarda algumas coisas que uma hora podem servir para alguma coisa, mas nós precisamos ter um cuidado, porque às vezes nós estamos rodeados na nossa frente, no nosso caminho, no nosso ambiente, de uma série de coisas que não nos levam a lugar nenhum, que estão consumindo a nossa energia, que estão consumindo o nosso tempo, que estão desgastando a nossa estrutura, a nossa família, o nosso trabalho, o nosso foco, que estão ali poluindo o ambiente. E os japoneses nos ensinaram que nós precisamos estar olhando para isso antes de avançar. Por isso hoje, falando no ano dos avanços, eu quero te dizer, e ouso te dizer, que essa cultura que foi disseminada no mundo empresarial ocidental também, ela antes disso, muitos séculos, milhares de anos antes, ela já estava presente na palavra de Deus. E Deus nos ensina que para que nós venhamos a avançar, nós precisamos sim nos desvencilharmos de algumas coisas que podem estar na frente dos nossos olhos, que podem estar dentro da nossa realidade e que estão nos travando, que estão nos barrando, que estão nos impedindo de crescer. E é sobre isso que eu quero falar hoje, nessa primeira ministração do ano. Se vamos avançar, ok. Antes de avançarmos, nós precisamos reorganizar a nossa realidade. E isso nós vamos aprender com o exemplo de um homem chamado Abraão, que é um modelo para todos nós, conforme nós vamos ler aqui em Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Então veja que está falando aqui de promessas de Deus, nesse caso de uma promessa específica, mas eu quero agora generalizar isso para todas as promessas de Deus, que elas são recebidas por nós pela fé. Nós precisamos crer, nós precisamos colocar uma fé naquilo que Deus declara. E eu estou te dizendo que é a palavra de Deus para esse ano que nós estamos vivendo, um ano de avanços. Nós precisamos colocar a fé correta. E que fé é esta? Está dizendo aqui que essa promessa de Deus é garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, ou seja, a descendência de sangue de Abraão, o povo judeu, os israelenses como nós conhecemos hoje, mas também, preste atenção aqui ao final do versículo, aos que têm a fé que Abraão teve. Aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve, podem ativar as promessas de Deus sobre a sua vida, assim como Abraão ativou sobre a vida dele e sobre toda a sua descendência. Quando nós temos a fé que Abraão teve no Deus de Abraão, nós podemos agora nos apropriarmos dessa palavra e, como está escrito aqui, dizer que Abraão também é o nosso pai. Que Abraão é um modelo para as nossas vidas, que ele é o pai de todos nós, que ele é um modelo de um homem que teve uma aliança com Deus. Eu quero aumentar essa dimensão, o tamanho dessa afirmação dentro da tua mente, explicando que
Jesus, ele veio a essa terra, se cumpriu a obra da cruz. Jesus nasceu de um povo escolhido de Deus por causa desse homem Abraão. Jesus honrou Abraão, Jesus se colocou na linhagem de Abraão. Foi por causa desta fé que Abraão teve que nós podemos hoje ser igreja. Foi por causa desse homem Abraão que nós podemos hoje ter uma aliança com Deus. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus como viver com Deus. É para isso que a Bíblia está aqui, é para isso que a palavra de Deus está tão clara e acessível para ti. A palavra de Deus não é apenas um lugar onde a gente encontra refrigério para a nossa alma, onde a gente se alivia dos problemas. A palavra de Deus não é um livro de histórias, mas é um manual para nos ensinar como viver a melhor vida que Deus tem para nós. Como viver uma vida com Deus. E o apóstolo Paulo está dizendo, você e eu precisamos ter a mesma fé que Abraão teve. Não é qualquer fé. E agora eu te digo mais. Nós podemos estar numa igreja, nós podemos frequentar cultos, nós podemos ser religiosos e termos diferentes medidas de fé nas nossas vidas. Em Romanos capítulo 12, versículo 4, o apóstolo Paulo declara que a cada um foi dada uma medida de fé. Mas o Senhor Jesus, ele nos ensina que a nossa fé, ela pode crescer. Porque ele muitas vezes ficava admirado e dizia, como é grande a fé dessa pessoa. E para outro ele dizia, eu estou admirado, como é pequena a fé de vocês. Então nós hoje precisamos nos alinhar e medir a nossa fé. Hoje é uma palavra que por vezes vai confrontar a tua realidade. Vai confrontar algumas prioridades do teu coração. Mas nós precisamos medir a nossa fé e comparar ela com a fé de Abraão. Porque Abraão é o modelo para que nós venhamos viver as promessas de Deus na nossa vida. E eu te digo, Abraão precisou passar por um processo com Deus, em que ele se desvencilhou de algumas coisas muito fortes, muito importantes, que estavam no seu caminho e estavam impedindo ele de viver a promessa de Deus. E é esse o tipo de fé que nós precisamos ter. E para isso nós vamos abrir a Bíblia, primeira vez, na promessa que Deus fez a Abraão, numa das principais promessas. Vamos lá no livro de Gênesis, primeiro livro da tua Bíblia. Gênesis capítulo 17, nós vamos aí circular o livro de Gênesis hoje, 17, 12, 15, 22. Mas em Gênesis capítulo 17, versículo 3, nós vamos ver aqui uma das promessas mais importantes de Deus para Abraão, que fala contigo e que fala comigo. Uma promessa que nos conecta na aliança que Deus tinha com Abraão, que agora seja uma aliança contigo também, seja uma aliança comigo também. Diz assim a palavra de Deus. Abraão prostrou-se, rosto em terra, e Deus lhe disse, de minha parte, ou seja, da parte de Deus, esta é a minha aliança com você, Abraão. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, o seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Vamos entender essa frase. Abrão significa um pai exaltado, um bom pai, um pai notável, mas apenas um pai de família. E agora Deus muda, Deus dá uma promessa, amplia o destino de Abraão, faz ele avançar, faz ele olhar muito mais além do que apenas ser um pai de família, do que apenas estar vivendo a sua vida em torno ali da sua realidade, do seu terreno, da sua família, da sua propriedade, do seu trabalho. Deus está dizendo agora, tu não vai te chamar mais Abrão, você vai ser agora nomeado como um pai de muitas nações. E isso significa Abraão. Deus mudou o nome dele como um pai de muitas nações. Veja o versículo 6. Eu o tornarei extremamente prolífero. Detalhe, até aquele momento Abraão não tinha filhos e já era idoso. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança. Agora preste atenção porque essa é a parte que nos toca. Estabelecerei com você a minha aliança como aliança eterna. Uma aliança eterna, para sempre. Entre mim, Deus está falando, entre mim e você e os seus futuros descendentes. Quem é que é descendente de Abraão? Aqueles que são de sangue e aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve, como nós lemos em Romanos. Diz assim, entre mim e você e os seus futuros descendentes, nós também. Para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Olha o que a palavra de Deus está dizendo.
que Deus promete para Abraão, lá em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo resume o seguinte, da seguinte forma, que Abraão seria o herdeiro do mundo, que Deus estava entregando a Abraão a redenção da humanidade. Todas as nações que fossem salvas agora por Deus seriam com base na descendência de Abraão, ou na sua descendência de sangue, ou aqueles que tiverem a mesma fé que Abraão teve. E mais do que isso, Deus promete o seguinte, eu não apenas vou fazer de você surgirem povos, nós não apenas vamos nascer, nós não apenas somos um povo, nós não somos apenas alguém que se reúne, nós somos alguém que tem uma promessa, que Deus quer estar conosco. Eu serei o teu Deus e o Deus da tua descendência. Então, a partir disso, a gente se conecta com aquilo que Deus falou com Abraão, com aquilo que Deus ministrou com Abraão. E agora eu quero que você comece a ter uma curiosidade, uma esperança, a ter um anseio dentro de ti, para querer ter a mesma fé que Abraão teve. Porque somente assim nós poderemos viver coisas, avanços, promessas de Deus, na mesma medida que Abraão viveu também. E aqui no versículo 17, a palavra de Deus promete que sobre os seus descendentes seria aquela mesma promessa. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu aquilo que nós lemos lá no início, que aqueles que têm a fé que Abraão tem, podem receber a mesma promessa por essa fé. E agora, para cumprir essa promessa, esse é o ponto central dessa noite. Eu quero falar contigo sobre 3 vezes que Deus falou com Abraão, coisas que Abraão deveria fazer, agir e se posicionar. Você vê ao longo do livro de Gênesis, desde o capítulo 12 até o capítulo 22 aproximadamente, que Deus fala com Abraão várias vezes, em visões, anjos aparecem diante dele, momentos especiais com Deus, Deus faz promessas, Deus estabelece aliança, Deus livra ele do mal, Deus faz muitas coisas com ele. Mas 3 vezes, Deus fala com Abraão, requerendo dele uma atitude de posicionamento que foi determinante para que ele avançasse na sua vida. E essas 3 vezes, esses 3 eventos, eu quero te mostrar hoje, para que nós possamos também ter essas mesmas atitudes de avanço nas nossas vidas. Primeiro deles, Gênesis capítulo 12. Abra comigo, Gênesis capítulo 12. No capítulo 12 de Gênesis, foi a primeira vez que aparece na Bíblia que Deus fala diretamente com Abraão. Ele tinha 75 anos de idade. Então não te culpa aí se você se converteu depois de já ter vivido algumas coisas na tua vida, se você te arrepende de um passado que não conhecia Deus, de coisas que você fez que não deveria ter feito. Abraão começou o projeto de Deus quando ele tinha 75 anos de idade. E agora Deus vem para ele e diz o seguinte, Gênesis 12, 1. Então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Deus deu uma promessa, mas antes da promessa, Deus deu uma ordem para Abraão. E aí estava na liberdade de Abraão, está na tua liberdade hoje, está no teu livre-arbítrio diante de Deus, de se posicionar em obedecer a Deus ou não. Cada um de nós é um ser livre, um agente moral livre. Nós temos decisões que Deus respeita, que Deus nos dá liberdade de tomar elas. Mas agora Deus traz um conselho, um mandamento na sua palavra direto para Abraão. E ele diz, olha, eu quero mudar a tua vida. Eu quero te fazer avançar. Nações vão proceder de você. Mas para isso, você precisa agir. E qual é a primeira coisa que Deus diz para Abraão agir? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. E agora, para nós entendermos isso, nós precisamos de um pouquinho mais de profundidade bíblica, porque senão nós somos tentados a pensar que Deus quer que nós venhamos nos isolar de todas as pessoas, nos afastarmos da nossa família, sairmos do lugar que a gente mora, irmos para qualquer outro lugar na terra para ter a mesma fé que Abraão teve. E não é isso que a palavra de Deus está falando. Nós precisamos estar agora entendendo aqui o que deve estar claro e definido dentro do teu coração, das tuas atitudes, da tua linguagem com relação a Deus. Para entender isso, deixa marcado a tua Bíblia em Gênesis capítulo 12, e vamos olhar ali,
Josué capítulo 24. Josué já é um descendente de Abraão, já existe um povo inteiro de Israel. Esse povo já havia sido escravizado no Egito, já havia sido liberto por Moisés, já havia andado no deserto, já havia conquistado a terra que Deus prometeu para Abraão, já eram milhões de pessoas nessa terra, e agora Josué se lembra e agradece a Deus, louva a Deus pela decisão de Abraão. E ele diz assim no versículo 2, Josué 24, 2, Josué disse a todo o povo, agora tudo descendente de Abraão, séculos depois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates. Eufrates é um rio ao norte que dividia ali a região onde hoje é conhecido como ali a África, do Oriente Médio, mais ou menos isso, um pouquinho acima ainda do Oriente Médio, quase onde entra na Ásia hoje. E o Eufrates dividia aquela região para a região da Babilônia, para a região da Torre de Babel, ali em Gênesis capítulo 11, que era a região que Abraão morava. E diz ali, inclusive Terá, pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Era uma vida idólatra, era uma vida promíscua, era uma vida errada diante de Deus, uma vida pecaminosa. Agora veja no versículo 3, mas eu tirei o seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. O que Deus está dizendo? Não tinha como Abraão ter sido o mesmo Abraão. Não tinha como Abraão ter avançado, ter sido notável na história do movimento de Deus nessa terra. Não tinha como o povo de Deus ter sido gerado se ele continuasse naquela terra. Se ele continuasse naquela cultura. Se ele continuasse naquele ambiente. Se você quiser ter uma ideia desse ambiente, é só você ler na tua Bíblia um capítulo antes de Gênesis 12. Gênesis 11 fala sobre a Torre de Babel. Sobre homens serem gananciosos, orgulhosos, poderosos, se voltarem contra Deus, acharem que Deus é algo que não deve ser respeitado nem honrado, zombarem de Deus, se levantarem, afrontarem a Deus. Essa é a história da Torre de Babel. As pessoas querendo centralizar o poder de forma humana e desprezar e desvalorizar aquilo que Deus havia estabelecido. Agora o Senhor precisou pedir para Abraão, primeira coisa, Abraão, sai da tua terra. Sai dessa cultura do mundo que quer te puxar para fora dos projetos de Deus. Te desvencilha de um pensamento, de uma linguagem, de relacionamentos que você se envolva, que tenha que agora disputar os princípios de Deus versus os princípios do mundo. Sair da tua terra significa nós estarmos olhando na nossa realidade, no nosso coração, no nosso cotidiano, coisas que são contra os princípios da palavra de Deus e simplesmente dizendo, eu não vou me envolver com isso. Eu não quero fazer parte disso. Eu não tenho essa linguagem. Na minha casa, isso não acontece. E ponto final. Deus diz para Abraão, Abraão, sai desse lugar. Sai dessa terra, porque no meio dessa idolatria, no meio dessa promiscuidade, no meio desse ambiente, tu não vai avançar. E a mesma coisa eu te digo, enquanto nós quisermos ter amizade com coisas que nos afastam de Deus e ao mesmo tempo buscar a Deus no domingo ou na cela, nós não vamos avançar em coisa nenhuma. Pelo contrário, nós vamos andar o ano todo tropeçando, oscilando, indo um passo para frente e outro para trás. Porque as coisas de Deus precisam estar claras na nossa realidade. Lembra do 5S? Tem que tirar do ambiente. Tem que limpar, tem que ter aquilo que nos faz avançar ao nosso redor. E agora eu quero ler um texto contigo, se você puder deixar marcado ainda Gênesis, porque nós vamos voltar aí. Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago 4,4 é um texto forte da palavra de Deus. Que agora eu quero te trazer um conceito sobre o que a Bíblia diz sobre as coisas desse mundo. Só que vamos abrir um parênteses aqui enquanto você abre a tua Bíblia aí. Coisas desse mundo... Muitas vezes, por décadas, no cristianismo brasileiro, foi entendido tudo que está da porta para fora da igreja. Tudo que está da porta para fora da igreja era entendido como coisa do mundo. Então, os cristãos se comportavam como uns extraterrestres,
se comportavam como uns alienados, não queriam trabalhar, não queriam estudar, não queriam se relacionar com pessoas, não queriam fazer nada por aquilo que estava da porta para fora da sua própria igreja. O que não perceberam? Que lá fora tinha muita coisa de Deus e aqui dentro da igreja começou a crescer um monte de coisa do mundo. O que a Bíblia chama de mundo não é a criação de Deus maravilhosa, perfeita. O que a Bíblia chama de mundo é tudo aquilo que ainda está debaixo de um poder de trevas, de uma cultura de trevas, de uma influência de trevas, de um princípio de trevas, de causar destruição, de causar mentira, de causar promiscuidade, de causar vícios, doenças, de causar fofoca, de causar idolatria. Tudo isso, cultura do mundo, o próprio prazer, a ostentação dos bens, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, tudo isso é coisa do mundo. E agora o que Tiago diz? Que quando nós queremos nos envolver com as coisas do mundo, com o nosso coração, nós estamos cometendo adultério contra Deus. Tiago capítulo 4, Tiago chama a igreja de adúltera. Diz: adúlteros, vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus. É um adultério. Nós estamos traindo a nossa aliança com Deus cada vez que alguém se faz de louco para estar vivendo algo com Deus e no outro dia mergulhado em práticas e culturas das trevas. Se faz de sonso para dizer: não, eu estou aqui na igreja domingo, amanhã eu estou mergulhado numa cultura de trevas e Deus tem que me abençoar. Meu Deus do céu, o Tiago está dizendo: tu é um adúltero. Está traindo a tua aliança com Deus. Olha como é que ele diz ali: quem quer ser amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Então tem que fazer uma escolha na tua vida. Tem que fazer uma escolha. Quem é que é o relacionamento principal que tu tem? É o relacionamento com as coisas das trevas, que por vezes no momento podem te dar algum prazer, podem te dar algum lucro, podem te dar algum benefício, pode te fazer crescer socialmente, claro, mas fazem inimizade com Deus. Não tinha como Abraão crescer mergulhado na Babilônia, mergulhado na idolatria da casa do seu pai. Deus teve que tirar Abraão de lá para poder viver coisas grandes. Então, hoje é um dia de você analisar na tua vida o que está ao meu redor que eu preciso me desvencilhar, que não vem de Deus. É linguagem, é a forma de pensar, é as coisas que estão aí no teu celular, é as conversas que você tem, é os assuntos que você tem, é as pessoas com quem você anda. E às vezes você não está andando para converter essa pessoa, para ser um cristão diante dessa pessoa, mas você está andando por algum outro benefício, disfarçado de alguém que não serve a Deus, disfarçado de alguém que serve outra coisa, para poder ter a aceitação dos outros. Isso tudo é do mundo. Então nós precisamos nos desvencilharmos daquilo que não vem de Deus. Senão, não vamos avançar. E pelo contrário, nós vamos enfrentar guerra espiritual e vamos perder. Porque a palavra de Deus é clara, diz: Abraão, sai da tua terra. Então eu te digo hoje, avalia nessa semana, avalia as tuas relações, avalia a tua linguagem, avalia qual é a imagem que as pessoas têm de você como um filho de Deus e tome uma postura diferente nesse ano de 2021. Sai dessa cultura, sai desse mundo, tira isso de dentro de ti. Não quer dizer que você não pode se relacionar com os outros, não quer dizer que você não pode ter amigos, não quer dizer que você não tem que trabalhar. Pelo contrário, nós temos a incumbência de transformar esse mundo e tirar a obra das trevas deste mundo. Então, pelo contrário, você tem que se levantar no teu grupo de amigos como uma voz de Deus. Você tem que se levantar dentro da tua família com princípios de Deus. Você tem que se levantar naquilo que você está vivendo, no teu chamado, até mesmo no teu lazer, com uma postura de princípios de Deus. E aí você vai avançar na tua vida. Segundo atributo que nós vemos que Deus fez com Abraão está em Gênesis 15. Nós temos agora mais 2 momentos na vida de Abraão que Deus foi mais fundo. E para que nós venhamos ter essa mesma fé, nós também vamos permitir que Deus venha mais fundo na nossa realidade. Saia da tua tenda. Primeiro, saia da tua terra. Agora eu te digo, saia da tua tenda. E o que isso significa? Vamos ler Gênesis 15. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor,
O que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Aqui nós temos que fazer uma pausa e já voltamos para essa leitura. Deixa eu te mostrar que Abraão, mesmo já tendo obedecido a Deus, mesmo já tendo saído da sua terra, mesmo tendo agora crido nas promessas de Deus até o momento, ele estava com uma visão limitada. E agora nós vamos entrar na realidade da maioria dos cristãos do século 21. Estamos com uma visão limitada. Limitada a quê? Ao nosso bem-estar pessoal. Uma visão limitada àquilo que nós queremos, que nos faça bem, que seja o nosso conforto, a nossa prosperidade, o nosso emprego, o nosso casamento, o meu filho, a minha saúde. Saiu disso, tem nada a ver comigo. Saiu disso, lavei minhas mãos. Tem projeto de Deus para fora? Que seja para os outros. Para mim, é dentro da minha tenda. Abraão chega diante de Deus e diz: Deus, que Deus é esse? Que agora o meu servo, o meu empregado, vai ter que ser o meu herdeiro. Ele estava preocupado com quem era o herdeiro. Ele estava apenas olhando para a sua casa. Muitas vezes tu está aqui sentado e está só preocupado com o teu emprego, com o teu salário, com o teu aumento, com a tua mulher, com o teu filho. Só isso é a tua preocupação. Sai disso, lava as mãos, não está nem aí para o projeto de Deus. Quem pensa assim, não vai avançar em 2021. O Senhor precisou chegar para Abraão no versículo 4 e disse o seguinte: então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu filho herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Mas para isso, olha o que Deus fez. Levando-o para fora da sua tenda, disse-lhe: olhe para o céu, conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Eu preciso te dizer, enquanto você não sair da tua redoma, das coisas que apenas te dão bem-estar, nos motivos da tua oração, nos motivos de você ir à igreja, nos motivos de você estar na célula, nos motivos de você buscar a Deus, avanço extraordinário vai ser com a pessoa do lado. Não vai ser na tua realidade. Porque Deus não é um Deus de promover o status de ninguém. Deus quer fazer com que você tenha sentido na tua vida. Deus quer que tu tenha sentido. Deus quer que tu cresça. Deus quer que tu amplie a tua visão. Deus quer que tu consiga enxergar além. Deus quer que tu descubra a grandeza de servir os seus projetos, mesmo que eles não sejam para o teu benefício pessoal. Deus quer que você entenda um céu inteiro que Ele tem preparado para você avançar. E não apenas o teto da tua casa. Não apenas a realidade da tua família. Claro que família é importante. É claro que finanças são importantes. É lógico que os teus projetos pessoais são importantes. Mas eu preciso te falar algo essencial aqui. Foi só depois que Abraão saiu da sua tenda e creu num projeto muito maior, num projeto que tocaria o futuro, num projeto que ajudaria a sua sociedade, num projeto que faria mudança, que milagrosamente, aos 99 anos, ele gera um filho natural com a sua esposa dentro da sua casa. Milagrosamente, em torno de 90, 100 anos de idade, ele prospera muito e enriquece muito. Abraão se torna um dos homens mais ricos da sua região. Milagrosamente, por causa dessa visão, de não olhar só para o seu umbigo, só para a sua necessidade pessoal, se importar com o outro, se importar com um projeto grande de Deus, Abraão forma um exército, é respeitado por reis. Abraão cresce demais, avança demais. Você quer avanço na tua vida em 2021? Tenha fé que Abraão teve. Sai da tua terra. Tira do teu redor tudo que está imbricado, tudo que está ainda costurado com laços de trevas. Tira isso da tua vida. Toma uma decisão hoje. É vício, é linguagem, é não sei o quê, é aparência para os outros, não importa. Sai da tua terra. Tira isso do teu coração. Segundo, sai da tua tenda.
Amplia a tua visão de Deus, daquilo que Ele tem preparado para a tua vida. Não busca a Deus só pelo teu bem-estar. Se você estiver fazendo isso, pequena é a tua fé. E pequeno você é no reino de Deus. Lamento te dizer. Entenda que você foi chamado por Deus para servir a um projeto grande. Para estar dentro de um projeto grande. Para contribuir com um projeto extraordinário. Estou tão feliz que nós estamos tendo esse projeto agora de intercessão à noite. Nós temos dezenas de pessoas envolvidas. É a maior vez que nós temos adesão nesse movimento de oração como igreja. Que isso seja assim, que cresça. Que esse ano seja um ano de levar o evangelho. Que esse ano seja um ano de conversão em massa aqui nesse lugar. Seja um ano que a tua célula cresça. Que você se sinta tão responsável pela obra de Deus quanto o teu líder. Porque você foi chamado das trevas para a luz. E você tem agora um chamado de tocar a vida de pessoas. Sair do teu mundinho. Sair da tua tenda e viver coisas grandes com o Senhor. A terceira coisa que eu vou te dizer agora dói um pouco mais. Está no capítulo 22. E exige um sacrifício nosso, se nós quisermos ter a mesma fé que Abraão teve. Vamos lá em Gênesis capítulo 22, no versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Esse é o mesmo Deus que nós servimos. É o mesmo Deus que nos ama demais. É o mesmo Deus das suas promessas na Bíblia. O que ele fez com Abraão para que Abraão avançasse? Abraão agora tem a última etapa para o teu avanço. Pega o teu filho, que nasceu quando tu tinha 100 anos de idade, que está com 13 anos agora. Pega ele, lenha, uma faca, sobe no monte, mata ele em adoração a mim. E agora? Se essa fosse uma palavra de Deus para nós aqui hoje, quantos ficariam aqui dentro, será? Quantos continuariam cristãos com uma palavra dessas de Deus? Quantas pessoas servem a Deus pelo seu próprio interesse, do seu umbigo, das coisas que quer, fazendo uma troca, um negócio com Deus? Quantos são cristãos mesmo que amam Jesus? Eu não sei a resposta. Mas eu sei que na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Deus falou com ele de noite, de manhã, ele já saiu para sacrificar o seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus havia lhe indicado. Esse é um dos episódios mais emocionantes da palavra de Deus. É o episódio em que Deus pede a Abraão aquilo que ele mais ama. Mas se você olhar comigo de novo o versículo 1, você vai ver que Deus não é um assassino, que Deus não quer o mal de ninguém, que agora que a história já passou e alguém está contando essa história, o escritor diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Tudo aquilo era uma prova, era um teste, era um desafio para ver quem tinha o primeiro lugar no coração de Abraão. Esse é o cristianismo que vai mudar a humanidade. Esse é o cristianismo que vai se levantar para impedir legalização de aborto, para impedir uma série de coisas das trevas que estão querendo acontecer no nosso meio, para impedir que a escola deturpe os valores de Deus para os nossos filhos. Esse é o cristianismo que dá a cara a tapa, que enfrenta, porque crê nos seus valores, porque tem um Deus que está em primeiro lugar. Deus quis colocar Abraão à prova. Agora veja a fé desse homem. Por que ele é o pai da fé? Versículo 5, disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. E olha como é que ele fala. Olha a conjugação do verbo. Está só ele e o filho indo. Olha o que ele diz. Depois de adorarmos, terceira pessoa, o que ele diz? Voltaremos. O que ele está dizendo com isso? Eu sei que Deus pediu meu filho, mas se ele é Deus, ele pode ressuscitar meu filho, ele vai prover, ele vai fazer alguma coisa, mas jamais eu vou cogitar desobedecer a sua palavra. Porque senão quem sou eu
Sou um descendente de babilônios. Sou um idólatra, sou ninguém. Aonde eu teria chegado sem esse Deus? E Abraão vai lá. Estava fazendo uma leitura bíblica certa vez, em ordem do livro de Gênesis, e nesse texto eu parei, chorei em cima da minha Bíblia. Porque no versículo 6 diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, com 113 anos de idade. Caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro, pai? Cadê o sacrifício? E se fosse o teu filho? E se tu está vivendo hoje um momento de crise? E se tem coisa hoje na tua vida que tu não sabe explicar? Qual é o sentimento que vem na tua cabeça? Desistir de Deus? Abandonar a tua fé? Ficar irado, transtornado? Servir outros deuses? O que vem na tua mente? E respondeu Abraão no versículo 8: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Veja, construiu um altar, arrumou a lenha, amarrou o seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Olha a fé desse homem, a obediência na palavra de Deus. Foi até o fim. Meu querido, se Deus tem uma promessa para a tua vida, vai até o fim. Não importa se parece que está errado, não importa se os outros estão contra, não importa se parece que as coisas não estão acontecendo. Abraão simplesmente obedeceu, é simples. Então ele estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus. Como é que o anjo disse? Agora, por causa disso, por causa dessa perseverança tua, agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi, pegou, sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Por isso se diz até hoje, no monte do Senhor se proverá. Nosso Deus é um Deus provedor. É um Deus que traz à existência as coisas que não existem. É um Deus que ressuscita aquilo que está morto. É um Deus que restitui aquilo que foi perdido. Agora, o que nós não podemos fazer é cair na lorota do diabo de desobedecermos a Deus por causa de um dia de prova que acontece na nossa realidade. Porque aí nós colocamos o avanço por água abaixo. Você sabe por que Jesus veio por meio desse povo? Porque Abraão não negou o seu filho. Você sabe por que Deus ofereceu o seu filho por nós? Porque o homem que ele tinha uma aliança, que é a mesma fé que nós devemos ter, também não negou de oferecer o seu filho por causa desse Deus. Essa é uma aliança tão poderosa. Esse é um destino para a tua vida de avançar. E eu intitulo essa terceira fase de avanço: saia de si mesmo. Saia do teu orgulho. Saia da tua arrogância. Saia das tuas prioridades. Pense quem está em primeiro lugar na tua vida. Saia disso e coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Acima do teu dinheiro, acima das tuas conquistas, acima da tua família, acima do teu filho. Coloque Deus no lugar devido, porque nós conhecemos esse Deus. Ele não quer o mal de ninguém. O Senhor quer nos fazer prosperar. Mas para que nós venhamos a avançar, Ele precisa ser de fato o nosso Deus. E para isso, às vezes, nós passamos por provações nas nossas vidas. Então eu quero terminar com o versículo que está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 2. Vamos ler juntos Tiago, capítulo 1, versículo 2. Lembrando de que para avançar, para estruturar a tua vida, para tirar qualquer tipo de coisa que esteja atrapalhando o teu avanço, o Senhor te diz hoje: sai da tua terra, dentro do teu coração, sai, faz que esse mundo saia de ti. Tudo que está corrompido, mentiroso, pecaminoso, dá um basta na tua vida, aproveita que virou o ano e sai disso. Tem uma cultura nova, uma linguagem nova.
Segundo lugar, sai no teu coração da tua casa, dos teus interesses pessoais, daquilo que é em torno do teu bem-estar. Amplie a tua visão. Quando você fizer isso, Deus vai multiplicar demais as tuas próprias coisas, mas creia além. Terceiro lugar, saia de si mesmo. Você tem que amar a Deus mais do que a você mesmo. Eu tenho que amar a Deus mais do que a mim mesmo. Às vezes nós passamos por algumas provas. Agora, só avança, como é que é lá no colégio? Só avança quem passa na prova. Só vai para um nível acima quem passa na prova. Diego, eu não estou preparado, eu estou começando a minha vida de fé, vai devagar. Beleza, tranquilo, continua buscando a Deus. Mas agora vai ser difícil as promessas de Deus virem como uma avalanche na tua vida se você não entender esse princípio de entrega. Tiago 1, versículo 2 diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Isso é louco na palavra de Deus. Tiago está dizendo, não é motivo de tristeza, não é motivo de desespero, não é motivo de medo, não é motivo de abandonar a Deus. Considere motivo de alegria. Você está passando por provações. Sabe por quê? Versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que você seja maduro e íntegro, sem lhes faltar coisa alguma. Passamos por um ano difícil, passamos por um momento de crise na nossa sociedade, várias pessoas tiveram que se reorganizar, tiveram meses, pelo menos, da sua vida desestabilizados financeiramente, ou na sua família, ou no seu humor, ou nos seus relacionamentos, ou com os seus filhos, ou no seu trabalho. Nós passamos por momentos difíceis, agora estamos diante de um novo tempo de avanço. E dentro disso, quanto mais Deus tem preparado para nós, mais nós vamos precisar ser provados. Então, se você está crendo nessa palavra, deixa eu te dizer algo que não sei se vai te alegrar ou não, mas você vai ser provado neste ano. O teu coração vai ser provado. As tuas prioridades vão ser provadas. Se não está claro ainda no teu relacionamento com Deus, se o mundo ou Deus está dando as regras da tua realidade, isso vai ser provado. Se os teus interesses são só pessoais ou são aquilo que Deus quiser para a tua vida, isso vai ser provado. Se tem algo competindo com Deus no teu coração, isso vai ser provado. Mas a Bíblia está dizendo, quando a gente é provado, é porque tem um avanço à frente. E quando a gente persevera, nós nos tornamos mais maduros. Nós nos tornamos maiores. Nós nos tornamos mais fortes. Nós nos tornamos íntegros. E ali não vai nos faltar nada. Então, se você está sendo provado já, nesse momento da tua vida, entenda que essa não é a regra. Esse é só um momento. O normal é Deus suprir tudo. E se você for provado neste ano, em qualquer momento, lembra dessa palavra. Porque esse é só um momento. Persevere. Fique firme. Sacrifique o que for preciso dentro do teu coração para estar vivendo o melhor que Deus tem para a tua vida. Isso que nós vivemos hoje, no exemplo de Abraão, deve ser agora trazido para o modelo de Jesus, para dentro da graça. E a lei, que era antes externa, agora em Jesus ela se torna dentro do nosso coração. Então, dentro do teu coração, tu não precisa sair da tua terra literalmente. Faz com que o mundo saia de dentro do teu coração. Tu não precisa sair da tua tenda literalmente. Faz com que as tuas prioridades não sejam só em torno do teu bem-estar. Tu não precisa abandonar as coisas e as pessoas que tu ama literalmente. Apenas coloca no teu coração Deus acima de tudo isso. E eu declaro que você vai ter avanços extraordinários na tua vida em 2021. Esse é o nosso destino. Isso é o que Deus tem declarado. E é isso que nós nos apegamos para viver como igreja.